Fala galera, em mais um vídeo hoje aqui do canal para falar de um assunto aí não tão agradável assim, né, mas que acaba acontecendo bastante aí nas minhas andanças aí pela internet de forma geral e tudo mais. E como vocês bem sabem, né, assim, ter um canal na internet, né, ter um canal no YouTube dá uma boa oportunidade pra gente da gente conseguir interagir com uma quantidade de pessoas que eu pessoalmente nunca imaginaria ter, né, muita gente que eu consigo de fato ter contato diariamente aí, dezenas, centenas de pessoas que eu conheço todos os dias, com várias realidades novas, com várias experiências que são muito boas, né? Todos os dias eu lido com pessoas aí maravilhosas, mas eu também lido, né, com uma quantidade bem menor, graças a Deus que é bem menor, mas ainda assim de pessoas que tem realmente um espírito de porco, né? A gente pode dizer mesmo com essas expressões porque galera, como tem gente ruim no mundo. E muitas vezes a gente acaba falando aí que, por exemplo, no Brasil, né, o país ele é tão ruim quanto é hoje por conta dos brasileiros. O brasileiro em si é que faz o Brasil ser ruim. Mas se vocês estiverem de fato em contato diretamente com algumas pessoas que moram fora do Brasil, vocês vão ver que algumas dessas pessoas acabaram por subir um nível acima daquilo que elas eram no Brasil. E isso negativamente, tá? Não é positivamente não. Porque algumas pessoas quando elas chegam no exterior, elas acham que elas, né, subiram um patamar na vida delas, elas subiram, né, elas se tornaram um semideus, né, quando chegaram fora do Brasil. E aí aquela mentalidade que ela tinha no Brasil de que ela era prepotente, que ela era grande, quando ela sai do Brasil ela vira pior ainda, né? E é sobre isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, porque, galera, a quantidade de pessoas que eu vejo, sabe, utilizando pequenas coisas para poder cagar a vida dos outros, desculpa a expressão, mas é exatamente isso que eu vivo diariamente com, sabe, experiências tristes, com brasileiros tristes em comunidades, na internet, em vídeos, que as pessoas elas não sabem de fato, sabe, querer se ajudar, elas não sabem querer crescer junto. E o que eu mais vejo, por exemplo, eu vou mencionar alguns pontos aqui para vocês de situações nas quais eu vejo diariamente de brasileiros aqui que de fato se colocam numa posição de prepotência absurda, não se colocam numa posição realmente de humildade, não se colocam na posição de ajudadores, mas de inquisitores, de julgamentos, sabe? Uma coisa muito triste, muito pesada de viver. Eu pessoalmente não gosto disso, mas eu acabo lidando muito mais do que o normal com esse tipo de gente, justamente por conta do canal. Mas, por exemplo, né, eu vejo diariamente aí as pessoas, né, brasileiros criticando outros brasileiros por conta do seu sotaque no francês ou no seu sotaque no inglês, ou até mesmo por escrever uma palavra errada no português, né? Por exemplo, no vídeo anterior aqui eu escrevi uma palavra errada no título, aí uma pessoa me procurou e falou, não, olha, o título que você escreveu, a palavra estava errada. Aí eu fui lá e troquei e falei, pô, beleza, obrigado por ter me falado, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente comete erro, todo mundo comete erro. E aí teve uma chuva de outros comentários em várias outras comunidades falando que é duro ver brasileiro cometendo esse tipo de erro de gramática, de português. Aí eu fico pensando, cara, como tem gente perfeita no mundo, né, cara? Como tem gente maravilhosa no mundo que não comete erro, que não tem dificuldades. É esse tipo de coisa que a gente começa a ver de brasileiros que começam a sair do Brasil porque eles acham que eles estão num patamar mais elevado, sabe? E eu vejo muita gente chegando aqui que vem com a mentalidade do Brasil na qual elas não estão dispostas em momento nenhum a reduzir, sabe, o conforto que elas tinham no Brasil, porque no Brasil elas tinham uma vida já mais tranquila, uma vida na qual tinham uma empregada doméstica para poder fazer as coisas do dia a dia, e aqui elas não querem de jeito nenhum dar um passo para trás nesse conforto, e aí começa a viver de frustração, e aí quando elas começam a ver as dificuldades acontecendo, que elas vão ter que, hora ou outra, né, o dinheiro, a reserva está acabando ali, elas vão ter que começar a trabalhar provavelmente aí numa posição muito mais abaixo, ou até de subemprego aí elas começam já a falar, não, mas eu não vou me rebaixar isso, eu não vou viver essa vida de pobre no Canadá, eu não vim pra cá pra isso. E galera, parece brincadeira, mas é sério que eu tô falando pra vocês aqui, é seríssimo, né? Vocês provavelmente já devem ter visto isso em pessoas ao redor de vocês, né? Se vocês já estão morando fora do Brasil, vocês já perceberam esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Se vocês ainda não moraram fora do Brasil, vocês vão notar isso muito em breve e é muito triste. Aí passada a dificuldade, tem brasileiros aí que já
pularam essa parte da dificuldade e aí estão numa posição muito mais tranquila, né? Conseguiram seu lugar ao sol aqui no Canadá ou em qualquer outro lugar do mundo. Aí eles começam já com essa posição de mais prepotência ainda. E aí vocês lembram que em vários vídeos anteriores aí eu falava sobre doações, né? Da gente doar itens pessoais, itens de casa, itens quaisquer que a gente não utiliza mais para outras pessoas e também receber, né, doações aí de coisas que a gente pode fazer bom uso, mas que, né, a gente não precisa necessariamente pagar, comprar coisas em brechó, coisas desse tipo. E tem muita gente que quando chega aqui acha que isso continua sendo uma coisa de pobre. Continua sendo uma coisa de, sabe, que não faz sentido fazer porque no Brasil isso é coisa de pobre, isso é coisa de quebrado, né? E aí quando chega aqui, ela já conquistou o seu lugar ao sol, então não vou fazer isso não, porque não faz sentido para mim, eu já tenho meu conforto, já tenho minha casinha, minha vida formada aqui no Canadá, então não preciso disso. Aí como se não bastasse, né, ela já tá ali no poderio, império já criado dela aqui no Canadá, aí ela também já se coloca numa posição na qual ela não ajuda brasileiros, porque todo brasileiro é peste, né? Todo brasileiro quando tá chegando aqui só quer sugar, quer acabar com aquela boa vida, né, que elas têm, porque de alguma forma elas querem se grudar aquela pessoa que tá bem ali para poder tirar o que é bom dela e depois sumir. Tem alguns brasileiros que começam a tomar esse tipo de atitude também, né, de não se aproximar mais de brasileiro ou não ajudar mais brasileiros, principalmente alguns que já estão aqui há muito tempo. E aí, pelo fato de algumas dessas pessoas estarem aqui há muito tempo, elas já começam a se sentir deuses, sabe? É uma coisa muito engraçada de ver, porque as pessoas, em vez de chegar, por exemplo, em comunidades para poder serem meios de informação, porque as pessoas que estão aqui há muito tempo são pessoas riquíssimas de experiência, né? São pessoas que já viveram por várias situações, já tiveram pedreiras, já passaram por coisas que quem está chegando agora, como eu, por exemplo, vou viver ainda. E as informações que essas pessoas poderiam colocar e dispor aí pra gente seriam riquíssimas se fossem informações colocadas de forma humilde, sabe? De forma informativa de fato. Mas não, elas vão nas comunidades, elas vão na internet de forma geral, aí elas pegam aqueles novatos ali, né, os novos imigrantes que estão chegando e já chega, já sabe, dando porrada. Olha, você fez merda aí, hein? Ah, você se lascou, porque não é bem assim que funciona. Cara, pra que isso? O que é que essas pessoas ganham fazendo isso? Elas não ganham nada, cara. Sabe? E novamente, não tem esse senso, não tem essa coisa de comunidade, de se ajudar, de, sabe, de um formar o outro para poder, sabe, o próximo que chegar, aquela pessoa que você ajudou pode ajudar o próximo e, sabe, esse ciclo ele ser um ciclo infinito, ser um ciclo contínuo. Não existe isso. E claro, não me entendam mal, eu não estou falando de todas as pessoas, como eu falei, são alguns brasileiros que estão morando fora que têm esse tipo de mentalidade, né, que acabam tendo esse rei na barriga, principalmente aí, por exemplo, se, sei lá, daqui a alguns anos eles saem daqui e voltam pro Brasil de novo. Aí quando voltam pro Brasil, eles voltam já com aquela coisa, ah, não, mas eu vivi fora e vocês não sabem como é que funciona, e porque lá é assim, aqui é assado, porque eu vivi, porque eu sei, porque aquilo. Cara, pra que você, sabe, se colocar numa posição na qual você sabe de tudo, né? Cara, todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Por mais que eu tenha, sabe, passado por uma situação na qual eu conheça demais, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, né? E eu tenho certeza que, sabe, eu pessoalmente conheço pessoas que estão aqui há 10, 15, 20 anos e que estão aprendendo coisas todos os dias é uma coisa nova. E eu sei que você que está me assistindo agora, muito provavelmente não faz parte dessa corja triste de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? E eu continuo, sabe, sempre trazendo essas coisas para vocês porque são coisas que acontecem diariamente nas comunidades, acontecem diariamente na internet e de fato, sabe, se você vê que as pessoas elas estão ali para se julgar, se combater, sabe, se degladiar, não querer se ajudar, mas sim serem inquisitoras, galera, pula fora dessas coisas, sabe? Pula fora desse negativismo, dessa loucura que, sabe, essas pessoas querem colocar de forma geral aí nas comunidades brasileiras, né? Porque, cara, é muito triste ver esse tipo de situação. Eu tento ajudar ao máximo a maior quantidade de pessoas possível com a experiência que eu tenho, que é pouca, sabe? Eu com certeza tenho pouquíssimo conhecimento de causa, principalmente quando a gente se fala aí de vida no Canadá, imigração canadense, mas eu compartilho tudo aquilo que
sabe, tá dentro da minha possibilidade de ajudar. Só que algumas pessoas elas tomam pra si de que elas sabem demais. E aí, a forma com que elas tentam ajudar é uma forma muito arrogante, uma forma muito, sabe? Ah, não, mas eu sei. E eu sei, e porque eu sei, então siga esse caminho, porque senão você vai se ferrar. Então o recado que eu deixo nesse vídeo é: se você tem um perfil no qual você gosta de ajudar as pessoas, de qualquer que seja a forma, não precisa você ter um canal, não precisa você participar de uma comunidade, mas se você gosta de ajudar de alguma forma, principalmente quando você está morando fora já, sabe, faça isso de bom grado. Não faça isso querendo esperar qualquer coisa em retorno. E se você é daquele tipo de pessoa que você não gosta de ajudar, não atrapalhe, tá? Não participe de grupos, não dê a sua opinião, não participe. Porque se é pra você simplesmente atacar, pra você simplesmente colocar uma opinião negativa, aquilo ali não vai agregar, sabe? Agora, se você for uma pessoa que quer construir, que quer agregar, que quer, sabe, somar ao próximo, aí sim, né? Não é a opinião contrária que ela é negativa. É uma opinião. Saiba retratar tudo aquilo que você quer dizer de forma inteligente, de forma sábia, sem ataques, sabe? De forma bem informativa mesmo, para que todos ganhem, sabe? Eu acho que é esse o grande lance. Todo mundo conseguir ganhar, todo mundo tá fazendo parte mesmo de um grupo só. Então, dado o recado, se vocês conhecem aí alguma pessoa que infelizmente não tem, de fato, essa humildade, sabe, em trabalhar com outros brasileiros aí, manda esse vídeo, talvez seja útil para ela ou até para outras pessoas aí que você conhece, que pode auxiliar ou que vocês já viram situações como essa, né? Compartilha, manda mensagem pra frente aí. E claro, coloca aqui também nos comentários situações que vocês já viram aí de brasileiros, né, deixando de ser humildes aí, porque, como eu falei pra vocês, isso é diário e eu ainda vejo muito mais situações como essa acontecerem por conta do canal, por conta de, sabe, estar em contato com as pessoas diariamente. Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.